Quando a gente, já agora indo um pouco mais para o Brasil e olhando a inflação, a gente vê que a gente vem com uma inflação que vem convergindo para a meta. A gente teve alguns, vamos dizer assim, alguns movimentos, né, alguns ciclos de alta, mas quando a gente olha um movimento mais longo convergindo. Mais recentemente, o 12 meses saiu de 4 para 4,5, então a gente teve esse aumento. E quando a gente olha a média dos núcleos, ele começou a apontar um pouquinho para cima também, em termos de núcleos de inflação. Então, quando a gente olha a parte dos componentes mais voláteis, a gente vê teve uma alta na ponta de preço administrado, teve um pouco o reajuste de combustíveis, mas o que tem realmente subido mais, vamos dizer assim, mais recentemente, é a parte de alimentação ao domicílio. Então, como eu mostrei naquele gráfico anterior, isso tem afetado também outros países da América Latina, preços de alimentos têm subido um pouquinho na ponta. Quando a gente fala um pouco de inflação de serviços, a gente tenta dividir o que é da inércia, o que é da ociosidade e o que é intensivo em trabalho de verdade. Existe um debate se a mão de obra apertada gera inflação ou não e depende como que isso afeta a parte de serviço. Então, o que a gente tenta fazer aqui é identificar qual é a proximidade dos fatores e o que a gente consegue quando a gente disseca os diversos setores, o que a gente consegue entender como movimento. Então, o Banco Central está atento a esse movimento, é importante entender o que está acontecendo, mas até agora a gente tem sido capaz de ter um crescimento maior do que o esperado, com uma mão de obra, com números de mão de obra muito bons, né, muito satisfatórios, ainda sem uma pressão muito grande na parte de serviços, mas a gente começa a ver que tem uma pressão. Quando a gente pega, talvez esse seja o gráfico que todos hoje aqui deveriam lembrar, né, se eu tivesse que passar uma mensagem. Aqui é simplesmente uma média da inflação anual e da taxa Selic anual. Então, a gente vê muito que a inflação está mais alta do que estava antes, a Selic está em níveis absurdos. Então, aqui, o que esse gráfico diz? Eu peguei 2000 até 2024, quase o sistema de metas todo, e a gente fatiou em um intervalo de 8 anos e depois de 4 anos. Se a gente olhar aqui o mais recente, a gente teve, nos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, a gente teve a menor inflação no período, com a menor taxa de juros. Então, assim, não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, o que a gente tem hoje olhando o que aconteceu em termos de história brasileira, é óbvio que comparando com os outros países é diferente, a gente tem uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande. Então, isso aqui é o que mostra aqui, a gente tem gráficos e aberturas diferentes. Quando a gente pensa em termos de expectativa de inflação e o que o mercado espera da inflação, então aqui as expectativas de pesquisa e as expectativas de mercado, a gente vê que a gente tem tido uma que a gente chama de desancoragem, ou seja, as expectativas têm subido. Isso, obviamente, é um fator que preocupa o Banco Central, a gente tem falado sobre isso nas comunicações oficiais, e a gente vê que a inflação implícita também começou a subir, mas recentemente parece que está se estabilizando. Uma outra coisa que a gente vê mas essa expectativa de inflação que é feita nas pesquisas é uma expectativa de mercado financeiro, são pessoas do mercado financeiro que têm interesse de ter juros altos. Então, a gente realizou uma pesquisa que chama Firmos, que é uma pesquisa com firmas, não é pesquisa com o mercado financeiro, é com firmas. O que a gente vê quando a gente compara a pesquisa do setor real com a pesquisa do setor financeiro? Que é o contrário, na verdade, do que a gente escuta. Quando a gente olha o que as firmas acham em termos de inflação, elas acham que é mais alto do que o sistema financeiro. Então, aqui a gente consegue comparar o que a pesquisa Firmos, que é feita com empresas, acha, né, comparando com a Focus, que é uma empresa de agente de mercado, e a gente vê que é exatamente o contrário do que a gente lê por aí. Na verdade, as firmas têm sido mais pessimistas em relação à inflação do que o mercado financeiro. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.